Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lendário da História. Eu sou o professor Edno e estaremos hoje falando aí sobre os regimes totalitários do século XX, né? Aqueles que vão acontecer aí durante o período das entreguerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, a gente vê que durante esse período nós vamos passar por algumas coisas que vai trazer aí o surgimento, né, o aparecimento desses regimes totalitários e que vai ser de extrema importância lá na frente para a gente identificar o porquê do motivo da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, então, trazendo aqui para o slide, né, nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre as perspectivas do regime de totalitários, que são basicamente o pico para que lá na frente pudesse acontecer a Segunda Guerra. Com isso, nós temos que entender o que vai ser, né, esse regime totalitário, né, representado por essa imagem aí, e quais são os antecedentes para que isso pudesse acontecer, né? Nós temos aí características que vai ser de extrema importância a gente saber a partir de agora, porque esses antecedentes é o pontapé inicial para que esses regimes políticos, né, esses movimentos políticos pudessem se ascender com toda forma, com toda a sua capacidade de expansão e autoridade, né? A gente vai perceber aí que eles são bastante autoritários, totalitários também. E aí, os antecedentes que a gente tem vai ser basicamente isso aqui. A crise de 29, né? Lembrando que a Europa, a América do Norte estava passando já por uma crise aí da década de 29, né? E aí a gente tem um crescimento da esquerda. Lembrando também que durante o período das entreguerras, a gente tem a Revolução Russa acontecendo. Essa Revolução Russa, ela vai trazer aí coisas que vai vir de impacto, né? Por quê? Como eu falei para vocês, o crescimento da esquerda em si vai trazer uma ascensão meio que popular. E isso, na visão desses regimes totalitários, vai ser terrível para eles, né? É a primeira vez que regimes populares, no caso, o crescimento aí da esquerda, no caso, com a Revolução Russa, vai surgir uma nova classe, né? Então essa classe ela vai meio que tomar uma proporção muito grande e eles não são a favor, né? O pessoal aí dos regimes totalitários querem estar sempre por cima. E aí, o que a gente tem? O crescimento desse pessoal é a mesma coisa que trazer aí uma certa dificuldade para a burguesia que estava em ascensão naquela época, que estava ali por cima, né? Então, esse crescimento da esquerda vai trazer meio que dificuldades junto com a crise de 29 para que esse pessoal pudesse aí se ascender no poder. E isso vai acontecer literalmente, tá? Pessoal, eu quero que vocês tenham o seguinte, nós vamos voltar aqui para o nosso slide e olha só, nós vamos ter aí a questão das características, né? Quais são as características que vai fazer com que isso pudesse ser motivo para que esses regimes totalitários pudessem acontecer de verdade. Então nós vamos ter aí uma lista com uma série de coisas que vai ser fundamental para os regimes totalitários durante esse período. O primeiro deles vai ser essa questão do autoritarismo. Por que o autoritarismo? Né? A gente vê que o líder em si ele vai ter um controle muito forte sobre o resto da população, sobre os poderes em si. A figura do líder, né? No caso, nós temos aí o culto ao líder, vai ser de extrema importância. Por que o líder? Porque ele é o que representa, ele é o cara que está ali para fazer com que o regime possa ser válido de verdade, né? E aí, pessoal, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aí um militarismo muito forte, né? A gente percebe dentro do fascismo os camisas negras e
lá no nazismo a gente vai perceber os camisas pardas, né? Autoridades militares que vão estar ali apoiando muito forte os líderes dos regimes totalitários. Lembrando que eu quero que vocês tenham o seguinte: o regime totalitário ele não vai acontecer apenas do lado da extrema direita. Nós vamos ter regimes totalitários também do lado da parte da extrema esquerda. Porém, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que esses dois regimes de direita, né, de extrema direita, tanto o fascismo quanto o nazismo, sendo aí parte dos regimes totalitários, eles vão ser fundamentais para que a gente possa entender o que foi a Segunda Guerra Mundial lá na frente, o que vai ser a Segunda Guerra Mundial lá na frente. Mas, voltando aqui, nós vamos ter aí um anticomunismo muito forte. Vamos voltar para o slide? Olha só, o anticomunismo. Por que o anticomunismo? É igual eu falei para vocês, a ascensão da esquerda. É a primeira vez que uma população em si, né, um regime de esquerda vai estar crescendo. E isso vai trazer aí uma interferência para os regimes ditatoriais. Então eles não querem, né, esse comunismo aí se acendendo com muita frequência. Pessoal, nós vamos ter aqui também um nacionalismo muito forte. Então eles vão trazer aquela perspectiva do amor à pátria, do amor à bandeira, né? O amor à nação. E isso vai ser bastante forte. Com isso, o que a gente tem? Nós vamos ter aqui característico a censura. Por que a censura? Todo mundo que viesse a ser contrário a tudo aquilo que estava sendo ditado pelos ditadores totalitários, né, tanto fascismo quanto nazismo, eles vão ser cortados, eles vão ser censurados, né, eles vão ser afastados de alguma forma. Às vezes poderia ter aí uma tortura, né, para que pudesse servir como um cala-boca, ou às vezes poderia até mesmo ser matando, né? Então essa censura ela vai acontecer de várias formas possíveis, tá bom? Outra coisa que nós vamos ter aí característico também é o unipartidarismo. A gente percebe que já que o governo ele é autoritário, ele está baseado na figura do Estado, né? O Estado ele vai interferir de todas as formas, nós vamos ter um único partido. Partido esse que vai ser controlado pelos governantes naquela época para que eles pudessem estar sempre neste poder, tá? E aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a questão do culto ao líder que eu falei para vocês, né? A figura do líder sempre vai ser muito importante, ele que vai trazer um discurso meio que popular, trazendo essas pessoas mais para perto deles, para que essas pessoas pudessem o apoiar. Tanto o pessoal da burguesia, quanto pessoas que estavam ali, né, transitando no meio de toda essa confusão. Então ele tinha que ser meio que convincente para que essa galera pudesse se aproximar. Tanto que os regimes totalitários, tanto fascismo quanto nazismo, né, muita gente confunde aí a questão de ser de esquerda ou direita, porque no início dos seus regimes totalitários, tanto fascismo como nazismo e outros, né, que nós temos aí na Europa e até mesmo no Brasil, nós vamos ter a característica meio que de esquerda, no que os líderes vão participar de início, né, antes do regime totalitário, eles vão participar das questões mais sociais. Eles vão se filiar a partidos de esquerda. Porém, mais na frente eles conseguem meio que um carinho especial dessas pessoas e aí eles vão fundar logo depois os seus regimes totalitários, né? Por isso que muita gente confunde. Os regimes totalitários eram de esquerda ou eram de direita. Não, eles vão ter uma aproximação, né, com a população e depois nós vamos ter aí a fundação tanto do fascismo quanto do nazismo e outros regimes totalitários que vão acontecer durante o período das entreguerras aí, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos ter um intervencionismo muito forte, né? Como tinha bastante autoridade dos líderes, nós vamos ter aqui a questão desse intervencionismo fazendo com que o governo pudesse ser altamente totalitário.
tudo vai passar nas mãos de quem? Nas mãos do líder. Esse líder ele vai ser de extrema importância. Com isso, nós vamos ver aí no próximo vídeo, né, a continuação disso aqui, dos regimes totalitários, e eu vou estar falando para vocês sobre o surgimento do fascismo e falando também em um outro vídeo a questão do nazismo para vocês, tá? É de extrema importância que você siga essa linha de pensamento. Primeiro nós vamos estar vendo o que são as características, né, o que vai fundamentar os regimes totalitários. Depois nós vamos ver os dois principais regimes totalitários, fascismo e nazismo, com mais calma, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, de dar aquele like, assina o sininho das notificações e até breve.